Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, aula de atualidades. Na aula de hoje faremos o giro da semana. Conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre o dia 1 e o dia 7 de junho de 2025. Antes de iniciar a aula, o professor Márcio faz aquele pedido. Se você puder e quiser, deixe o seu like aí. Faça um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo, ok? Mas vamos lá para o que interessa. Fatos selecionados pelo professor, fatos com potencial de aparecer em questões de atualidades. Inicio a aula com uma medida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Márcio, qual é a medida da vez? Qual é a medida da semana? Trump barrou a entrada de cidadãos de 12 países nos Estados Unidos, tá? Segundo Trump, qual é a razão? A banca pode perguntar isso, anota aí, hein? Ó, o fato é o seguinte, Trump barra a entrada de cidadão de 12 países nos Estados Unidos, ok? Esse é o fato. Aí a banca vem e pergunta, qual o motivo? O que o Trump disse? Razões de segurança. Essa é a alegação de Donald Trump, tudo bem? Tá, Márcio, a banca pode perguntar alguma coisa sobre o nome dos países? Quais países? É possível. Então vamos lá? Com bastante calma, com bastante calma. Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. A exceção aqui do Haiti, os demais países são países localizados na África e na Ásia. Essa medida do Trump já havia sido tomada, muda o nome dos países, tá? Os países. Mas lá em 2017, durante sua primeira gestão. Tudo bem? Tá, Márcio, então esses países tiveram aí, né, cidadãos desses países tiveram a entrada proibida. A gente tá falando aqui de proibição, impedidos de entrar, beleza? Tem uma segunda lista de países. Agora, países com restrições. Veja bem, de novo, o Márcio está sendo repetitivo. Primeira lista, impedidos de entrar. Segunda, restrições parciais. Aí entram Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. O que chama a atenção, né, neste fato? E a banca pode brincar com o candidato. Alguns países com rivalidade com os Estados Unidos não aparecem nessa lista. Por exemplo, China, Rússia, Cuba. Beleza? Então a banca pode fazer. Hoje, gravo essa aula no sábado, tá? No dia 7 de junho. Eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram. Se você não conhece o Instagram do professor Márcio, nós temos testes diários lá de atualidades. E aí coloquei uma enquete. E nas alternativas brinquei com Cuba, Venezuela, coloquei China, Rússia, para o candidato ali assinalar. E várias pessoas foram nessa ideia. Pô, deve ser Cuba, deve ser Rússia, tá? Então esses países não estão na lista do Trump. De boa? Um mapa aí apenas para representar um pouquinho, né? Aqueles países proibidos, aqueles países com restrição. Márcio, mas Cuba tá aqui com restrição, beleza? Mas não proibido. A Venezuela tá com restrição, sim, mas não proibido, impedido. Impedido é uma outra lista. Beleza? De boa até aqui? Existem exceções. Márcio, para a entrada de cidadãos desses países. Quais são as exceções? Pô, um atleta que viaja para um grande evento esportivo. Vamos lembrar que os Estados Unidos sediarão a próxima Copa do Mundo e as próximas Olimpíadas. Ok? É um portador de visto de imigração para minoria étnica e religiosa que enfrenta perseguição no Irã. Então, se tem alguém que enfrenta perseguição no Irã e tem um visto especial. Cidadãos afegãos com vistos especiais, também é uma peculiaridade. Qualquer residente permanente legal dos Estados Unidos.
cidadãos com dupla nacionalidade que tenham cidadania em países não incluídos na proibição de viagens. E pessoas que recebam autorização do secretário de Estado, tá? Seja algo de interesse nacional aos Estados Unidos. De boa? Então, esse tipo de fato costuma cair em prova, tá? Acho que a banca vai apostar principalmente em países impedidos ou a banca vai explorar qual o motivo. Fechou? Então, cuidado. Rússia, Coreia do Norte, China, esses países não aparecem em nenhuma das duas listas. E na lista de proibição, Cuba, Venezuela não aparecem, apenas na lista de restrição. Segundo fato da nossa aula, o IBGE divulgou nesta semana dados do censo de 2022, dados sobre a religião dos brasileiros. E qual foi a tendência observada? Os católicos, que durante muito tempo foram dominantes no Brasil, ainda são maioria absoluta no Brasil, tá? Mas os católicos seguem em queda. Ah, é, Márcio? Olha esse gráfico aqui com bastante calma comigo, ó. Vou até projetar para vocês só o slide aqui, ok? Bom, eu pego lá 1872. 99,7% da população, ó, 99,7% é constituída por católicos. Pô, vou lá para o ano agora de 1970, 91,4% constituído por católicos. Mas o número de católicos caiu ao longo das últimas décadas. E essa tendência de queda seguiu, beleza? Tá, Márcio, mas eles representam quanto atualmente? 56,7%. São maioria absoluta, mas apresentaram queda, ok? Quem cresceu? O percentual de evangélicos, tá? Os evangélicos atingiram 26,9% da população. No último censo, lá em 2010, esse número era de 21,7%. Então, um crescimento dos evangélicos. E também um crescimento das pessoas que declararam não ter religião. Então, sem religião, crescimento também nessa categoria. Ok até aqui, de boa? Uma outra observação, a religião espírita apresentou uma pequena queda quando comparada com 2010. Em 2010, eles representavam 2,2% e agora 1,8%. E religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, por outro lado, apresentaram alta, saíram de 0,3% lá em 2010 para 1% em 2022. A distribuição regional também vale um comentário. Nós temos aí maioria de católicos em todas as regiões do Brasil, mas destaco a presença aí significativa de católicos no Nordeste, 63,9%, e na região Sul, 62,4%. Tá? Quando a gente olha para os evangélicos, em duas regiões eles ultrapassam 30% da população. Regiões Norte, região com maior percentual de evangélicos, 36,8%, e região Centro-Oeste, 31,4%. Em relação aos sem religião, a região Sudeste é a com maior percentual, 10,5%, ok? É o tipo de fato que pode cair numa questão de atualidades, numa questão de geografia, numa questão sobre conhecimentos gerais. O terceiro fato da aula. Uma galera, nessa semana aí, teve discussão sobre um comediante condenado, né? Teve discussão sobre um MC, um rapper aí, o Pose de Rodo, sobre a treta entre Elon Musk e Donald Trump. E poucos aí talvez tenham olhado para essa notícia. Morreu uma arqueóloga brasileira, uma arqueóloga franco-brasileira, Nied Guidon. Márcio, eu não vi esse fato. Pois é. Vale mais a pena a gente entender um pouquinho a obra da Nied Guidon do que perder tempo com essas fofocas de rede social, ok? Então, vem pra cá, vamos entender quem é ela. Morreu aos 92 anos, tá? Uma arqueóloga. Ela liderou ali escavações, pesquisas no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, e as suas pesquisas
mudaram o entendimento sobre a presença humana nas Américas. É uma das pesquisadoras brasileiras mais respeitadas no mundo. Então morre agora aos 92 anos. Banca pode perguntar, eu acho que a banca não vai perguntar o nome, mas pode perguntar a sua área de atuação. Então uma arqueóloga, ok? Banca pode trabalhar com que tipo de pesquisa ela desenvolveu, qual a sua grande contribuição. Então ela liderou escavações lá no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, tá? É uma das grandes. Eu gosto de dizer o seguinte, existem alguns pesquisadores brasileiros que são grandiosos e ela aí uma das grandes. Ok? De boa? Vamos falar um pouquinho de Portugal agora? Pois é, Portugal. Você tem um amigo que foi para Portugal, não tem? Ou conhece alguém, um familiar, todo mundo conhece alguém que foi morar em Portugal, foi apostar na vida em Portugal? Pois é. Portugal vai notificar mais de 5 mil brasileiros para que deixem o país. Ah, Márcio? Por quê? Não é só com o Brasil, tá? Nós temos um crescente movimento em Portugal anti-imigração. Isso reflete na política portuguesa. O partido Chega, que é um partido de direita, um partido que defende pautas aí contra o processo imigratório, esse partido cresceu muito nas últimas eleições. E esse crescimento, em certa parte, manifesta aí a vontade de parte da população portuguesa. Então, tem fechado o cerco aí a imigrantes ilegais, o país Portugal. E nessa onda, 34 mil imigrantes tiveram o seu pedido de residência negado por autoridades portuguesas. E essa galera será notificada, tá? Dentro desse grupo, existem aí pouco mais de 5 mil brasileiros, são 5.386 brasileiros. Então, serão notificados e depois 20 dias para deixar o país. Tá, Márcio, e se a pessoa for notificada e, tô nem aí? Pois esse tô nem aí pode gerar aí uma expulsão à força. Então, os brasileiros só estão na segunda colocação aqui entre os notificados. A primeira colocação é ocupada por indianos. 13 mil indianos serão notificados. Fato que pode cair em prova, hein? E para fechar nossa aula, um fato envolve sociedade e economia e um pouquinho de política também. Brasil recebe certificado de país livre de febre aftosa sem vacinação em Paris. A febre aftosa é uma doença infecciosa, tá? É uma doença que atinge animais, beleza? E ao atingir animais, ela tem impacto aí na questão de exportação, nas relações comerciais que envolvem carne bovina. Tudo bem? Tá, Márcio? Compreendi essa parte. E o Brasil recebeu um certificado. Esse certificado diz o seguinte, olha, o Brasil é um país livre de febre aftosa sem vacinação. O Brasil já tinha esse selo, esse certificado, né? Mas considerando a vacinação, com vacinação. Então o Brasil era um país livre de febre aftosa, mas com vacinação. Conquistou isso em 2008. Agora tem essa conquista. De certa forma é uma conquista. Um país livre de febre aftosa sem vacinação. O anúncio já havia sido feito no dia 29 de maio, tá? Pela Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA. E agora o certificado foi recebido pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, durante uma sessão geral da Assembleia Mundial de Delegados da OMSA. A expectativa é que esse título pode ajudar aí na abertura de novos mercados internacionais para a carne brasileira. O Brasil é o maior exportador de carne bovina no mundo atualmente. Ok, galera? Esses foram alguns dos principais destaques da semana, destaques que o professor Márcio entende que possam aí compor alguma questão de atualidades. Agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula. Um grande abraço.